Bom, pessoal, na última aula a gente viu que as propriedades que a gente aprendeu sobre os limites, elas facilitam demais a nossa vida. A gente percebeu que com aquelas propriedades de limite da soma ser igual à soma do limite, limite da diferença, diferença do limite, limite do produto, produto dos limites, e limite do quociente igual ao quociente do limite, desde que o limite do denominador seja diferente de zero. Com essas quatro propriedades e mais algumas adicionais, a gente viu que calcular o limite de funções polinomiais, funções racionais, se torna um procedimento simples. Hoje, nessa aula, o que a gente vai fazer é dar continuidade no aprendizado dessas propriedades de limite. O objetivo da aula de hoje, o grande objetivo da aula de hoje é falar sobre um teorema extremamente importante do ponto de vista teórico, que também tem suas aplicações práticas, que é o teorema do confronto, ou também conhecido como teorema do sanduíche. Esse vai ser o ponto alto da nossa aula, que a gente vai ver lá no finalzinho. Antes de chegar aí, eu queria que vocês recordassem do seguinte, ó. A gente viu um exemplo na aula passada, eu vou colocar assim, relembre. Melhor, vou botar relembrando. A gente, em determinado momento da aula passada, a gente calculou, a gente considerou uma função f, uma função polinomial, dada pela expressão 2x ao quadrado menos 3x mais 4, e a gente calculou, vou botar assim, considere seja f igual a isso aqui, digamos com x um número real. A gente viu que o limite da função f quando x tende a 5, isso aqui deu exatamente 39. Foi o penúltimo exemplo que nós vimos na aula passada. Se vocês observarem, pessoal, se a gente pura e simplesmente substitui aqui nessa expressão de f x por 5, então a gente pode observar que 39 é exatamente o valor dessa função quando x é igual a 5. Ou seja, nesse caso aí, que a gente tem f uma função polinomial e o número 5 está no domínio dessa função, calcular o limite de f de x quando x tende a 5 se resume basicamente a substituir x por 5 lá na expressão da função f. Isso não é nada particular, não é nada em especial que essa função f tem. O que eu quero dizer com isso? Isso vale, de maneira geral, da seguinte forma. Eu vou chamar isso de propriedade da substituição direta. Substituição direta. Ela diz o seguinte para a gente. Se a gente tem f, uma função polinomial, ou uma função racional, um quociente de funções polinomiais, e eu considero x0 um ponto do domínio dessa função, então o limite de f de x quando x tende a x0 é simplesmente o f de x0.
como aconteceu no caso da nossa funçãozinha polinomial da aula passada, né? Da função 2x ao quadrado menos 3x mais 4. Quem fazia o papel da nossa f era exatamente essa função que eu acabei de citar. Quem fazia o papel do x0 era o número 5. E a gente obteve lá que o limite de f de x quando x tende a 5 era exatamente igual a f de 5. Ou seja, era igual a 39. Só que a gente tem que tomar cuidado aqui, pessoal. Toda vez que a gente quiser utilizar essa propriedade, a gente tem que verificar se as premissas são verificadas, ou seja, a gente tem que verificar se as premissas são satisfeitas, melhor dizendo. A gente tem que verificar se essas condições aí da propriedade de substituição direta, elas são válidas. Por exemplo, aí, vamos determinar o seguinte limite, ó. O limite de x tendendo a 1 da função x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Observe aí, se nesse caso aqui a gente faz f de x igual a x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Obviamente aqui eu tenho que supor que x é diferente de 1, porque eu não posso dividir por zero, né? Então, o que a gente obtém aí é uma função racional. Ou seja, é uma função dada por uma fração cujo numerador é um polinômio, no caso aí o polinômio é x ao quadrado menos 1, e o denominador também é um polinômio. O polinômio do denominador é x menos 1, um polinômio do primeiro grau. Porém, observe que eu não posso aplicar a propriedade de substituição direta. E o motivo de eu não poder aplicar a propriedade de substituição direta é porque o ponto que faz o papel do x0 em questão aqui é o número 1. Veja que eu quero calcular o limite ó, quando o x tende a 1, tá vendo? Esse número 1 está fazendo o papel do x0. E o número 1 não está no domínio dessa função f. F não é uma função definida no número 1. Então, eu não posso, de imediato, aplicar a propriedade da substituição direta. E, de certa forma, pessoal, essa é, em geral, a situação que a gente vai encontrar quando a gente estiver lidando com funções racionais. Em geral, nos exercícios, como vocês vão verificar, a gente não vai poder utilizar a propriedade de substituição direta, porque, em geral, a gente vai ter um probleminha no denominador. Mas o que a gente faz, então, para contornar esse problema? A gente manipula um pouco a expressão. Vejam, observe que x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, eu vou botar assim, ora, se x é um número diferente de 1, então, essa fração aí, ó, eu posso simplificar da seguinte forma. X ao quadrado menos 1 é a mesma coisa de x menos 1 que multiplica x mais 1. E mantém o meu denominador, x menos 1. Perceberam? Eu só fiz pegar o numerador aí, x ao quadrado menos 1, e fatorar ele como sendo x menos 1 vezes x mais 1. Eu posso fazer isso porque x é diferente de 1, então x menos 1 é sempre diferente de zero, né? Eu não estou nem multiplicando nem dividindo por zero aí. Bom, se eu simplifico o x menos 1 do numerador com o x menos 1 do denominador, eu obtenho, então, que a minha função f, ela pode ser vista como x mais 1. E aqui agora, beleza. Aqui agora eu tenho uma função polinomial, a função x mais 1 é uma função polinomial, e ela não tem nenhum problema de definição no x0 igual a 1. Então, eu posso utilizar a propriedade de substituição direta. Então, aí.
uma vez que essas duas expressões são iguais, ou seja, uma vez que x ao quadrado dividido por x menos 1 é igual a x mais 1, para x diferente de 1, a gente tem que o limite de x tendendo a 1 de x ao quadrado menos 1 dividido por x mais 1 é a mesma coisa do limite de x mais 1 quando x tende a 1. Agora, utilizando a propriedade da substituição direta, veja que aqui agora eu não vou mais fazer aquela propriedade, limite da soma, soma dos limites, limites das constantes. Eu já vou pura e simplesmente aplicar a propriedade de substituição direta. Isso aqui simplesmente eu vou trocar o x por 1, então isso vai ser 1 mais 1, que é igual a 2. Então, observem que, a princípio, eu não posso utilizar a propriedade de substituição direta para a função f, dada por x ao quadrado menos 1, dividido por x menos 1, porque o número 1 não está no seu domínio, mas, após uma pequena manipulação, a gente conseguiu reescrever a função f como sendo a função x mais 1, isso para todo x diferente de 1, e com isso a gente consegue utilizar a propriedade. Essa vai ser a tônica, basicamente, de todas as questões que a gente vai pegar que envolvam funções racionais. Basicamente, todas a gente vai precisar fazer algumas manipulações similares a essas que nós fizemos aqui nesse exemplo, para poder aplicar propriedades como a propriedade de substituição direta. Ok? Bom, uma coisa que eu quero que vocês percebam aí, ó, como função, a função x ao quadrado menos 1, a função f, né, dada por x ao quadrado menos 1, ela é igual à função x mais 1 para todo x, exceto quando x é igual a 1. Elas coincidem para todo x real, exceto para quando x é igual a 1. E observem que, no final das contas, o que nós concluímos aí foi que essas duas funções, que estão destacadas aí em vermelho na tela, possuem o mesmo limite quando x tende a 1. Novamente, isso é uma propriedade que vale de forma geral, que eu vou chamar de proposição. A proposição diz o seguinte, aí, se a gente tem f de x igual a g de x, isso aqui quando x é diferente de x0, então o limite da função f quando x tende a x0 é igual ao limite da função g quando x tende a x0. Claro, isso desde que os limites existam. Ok? Então, se eu tenho duas funções e eu quero calcular o limite dessas funções quando x tende a um determinado x0, se essas funções coincidem, exceto no ponto x0 em questão, elas vão ter o mesmo limite. E isso é natural, porque como nós vimos anteriormente nas aulas passadas, a gente percebeu que o valor da função no ponto, ele não tem muita importância, na verdade ele não tem nenhuma importância para a determinação do limite. Se vocês recordarem, na aula passada a gente tratou aquela função dada por x ao quadrado, quando x era diferente de 2, e igual a 5 quando x era igual a 2. A gente viu que essa função, o limite dessa função quando x tendia a 2, ele valia 4, independente do valor que essa função admitia
no ponto 2, né? No ponto 2 ela valia 5, essa era aquela da parábolazinha. No ponto 2 ela valia 5, mas isso não influenciava em nada no cálculo do limite dessa função quando x tendia a 2. É isso que essa proposição diz para gente. Se as funções coincidem, exceto no ponto onde eu quero calcular o limite, então elas vão ter limites iguais desde que esses limites existam. Ok? Vejamos mais alguns exemplos. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos considerar a função f. Vamos pegar novamente uma função racional. A função f dada por x mais 3 ao quadrado menos 9 dividido por x. Aqui, obviamente, eu tenho que supor que x é diferente de zero, porque não faz sentido eu dividir por zero. Então, o que a gente quer fazer aqui é identificar essa função f com uma determinada função g, porque eu estou interessado em calcular o limite dessa função quando x tende a zero. O meu objetivo aqui é calcular o limite de f quando x tende a zero. Do jeito que está aí, novamente eu não consigo utilizar a propriedade da substituição direta, porque o meu denominador se anula. Ou também porque o meu ponto zero não está no domínio da função. Então eu não posso simplesmente substituir x por zero, porque eu teria uma coisa que não faz sentido. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver essas expressões que aparecem aí na função f. Note o que a gente tem aí. X mais 3 ao quadrado menos 9 dividido por x. Obviamente aqui eu já estou supondo que x é diferente de zero. Isso aqui vai ser igual, ó, desenvolvendo esse quadrado aí. Ó. Isso vai ser x ao quadrado mais 3x mais 9 menos 9 dividido por x. Ou seja, isso vai ser x ao quadrado mais 3x dividido por x. Eu anulo, cancelo esse 9 com esse menos 9. E simplificando esse x, uma vez que ele é diferente de zero, isso vai resultar na função x mais 3. Logo, se eu chamo de g a função x mais 3, a gente tem que f, pelo que a gente acabou de calcular aí, coincide com g, isso para todo x diferente de zero. Aqui x diferente de zero, porque essa foi a nossa premissa na definição da função f. Então, quando você compara com a proposição anterior, deixa eu voltar aqui na proposição anterior, eu tenho uma função f, no meu caso aqui a função x mais 3 ao quadrado menos 9 dividido por x, e eu tenho a função g, que é a função x mais 3, e essas funções coincidem para todo x diferente de zero. Quem faz o papel do nosso x0 aqui no exemplo é o número zero. Então, o que essa proposição diz para a gente é que o limite de f é igual ao limite de g. O limite de f quando x tende a zero é igual ao limite de g quando x tende a zero. Ou seja, o limite, eu vou escrever as expressões, o limite de x mais 3 ao quadrado menos 9
dividido por x, aqui quando x tende a zero. Isso aqui é igual ao limite de x mais 3, quando x tende a zero. X mais 3 aí é a nossa função g. E agora, utilizando a propriedade da substituição direta, isso aqui é 0 mais 3, que é igual a 3. Beleza? Ou seja, com a simples manipulaçãozinha aí na função f, a gente consegue identificar uma outra função g mais simples que coincide com f para todo x diferente de zero. Utilizando a proposição, a gente consegue calcular o limite de f de forma simples, porque ele é igual ao limite da função g. Beleza? Outra proposição, outra propriedade que a gente tem aí. Suponha que a gente tem uma função f cujo limite, quando x tende a x0, é igual a um certo número L. Então, olha, se eu pego n, um número inteiro positivo, eu vou ter que o limite da raiz enésima da função f, quando x tende a x0, isso aqui é a mesma coisa da raiz enésima do limite da função f, quando x tende a x0, que por sua vez, uma vez que eu chamei esse limite aí de L, isso aqui é a raiz enésima do número L, ok? Uma observaçãozinha aqui, pessoal, olha. Quando n é um número par, não existe raiz par de número negativo. Então, eu vou botar aqui como uma observaçãozinha aqui, ó, é que se n é um número par, ou seja, se n é um múltiplo de 2, a gente vai supor que o limite L é um número não negativo. Ok? Bom, como é que a gente utiliza isso aí? Como é que isso aí facilita a nossa vida nos exemplos? Vejamos um prático. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos determinar o limite. Vou botar aqui embaixo porque é uma função racional. Digamos de x tendendo a zero, da função. Vou manter a notação que eu coloquei aqui quando eu preparei. Vou chamar de t, só para variar. Isso aqui vai ser raiz de t ao quadrado mais 9 menos 3 dividido por t ao quadrado. Observe que a gente tem uma função dada por uma razão, dada por uma fração, e o denominador dessa função envolve uma raiz quadrada. É aí que a gente vai utilizar essa propriedadezinha aqui, ó, essa proposiçãozinha. Essa proposição diz para a gente que o limite da raiz de uma função é a raiz do limite. É basicamente isso que ele diz para a gente. A gente vai utilizar essa proposição aí com n igual a 2, ou seja, com a raiz quadrada, né? Então, observem, olha. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa fração aqui, olha, novamente, e vamos manipular essa fração na intenção de obter uma coisa mais fácil de se calcular o limite. Então, vamos lá.
Opa. Note que ó, a raiz de t ao quadrado mais 9 menos 3 dividido por t ao quadrado, eu vou fazer uma coisa aqui chamada... Obviamente, aqui eu estou supondo que t é diferente de zero, viu, pessoal? Eu não posso dividir por zero. Eu vou fazer uma coisa aqui chamada de racionalização do numerador. Eu posso olhar para esse cara aqui como sendo raiz de t ao quadrado mais 9 menos 3 dividido por t ao quadrado, e eu vou multiplicar esse cara por 1. Só que da seguinte forma, eu vou multiplicar por t ao quadrado mais 9 mais 3 e dividir por esse mesmo cara, t ao quadrado mais 9 mais 3. Observe ó, que esse cara que aparece aqui ó, é igual a 1, tá vendo? Isso é um número dividido por ele mesmo. Um número dividido por ele mesmo, por mais estranho que ele possa parecer, é sempre igual a 1. Perceberam? Mas qual é o lance aqui? É que ao fazer essa conta, eu consigo me livrar dessa raiz quadrada. Observem, ó, quando eu faço a distribuição, ó, eu vou apagar isso aqui. Quando eu faço essa distribuição aqui, ó, isso vai ficar esse cara vezes esse, mais esse cara vezes esse. Então vai ficar ó, raiz de t ao quadrado mais 9 vezes raiz de t ao quadrado mais 9, como são números positivos, vai dar t ao quadrado mais 9. Aí, mais, esse é o primeiro produto, a primeira setinha. Mais, a segunda setinha vai ficar 3 vezes a raiz de t ao quadrado mais 9. Ok? Agora, eu vou pegar esse menos 3 e vou multiplicar pela raiz, e vou pegar o menos 3 e multiplicar por 3. Então vai ficar ó, menos 3 vezes a raiz de t ao quadrado mais 9, menos 3 vezes 3, 9. Tudo isso dividido por t ao quadrado, que multiplica t ao quadrado mais 9, mais 3. Só fiz multiplicar os denominadores. Só que observem, ó, esse cara aqui aparece com sinal positivo e aparece na sequência com sinal negativo. Ou seja, esses caras se cancelam. Então, isso aqui é igual a t ao quadrado mais 9. Eu vou fazer já direto. Hein? Deixa eu apagar aqui. Da mesma forma, ó, o 9 aparece aqui com sinal positivo e aparece aqui com sinal negativo. Eu vou até mudar a cor aqui do destaque do 9 para vocês perceberem melhor depois, quando vocês forem estudar o PDF. Aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho menos 9. Então, olha, o que está em vermelho se cancela e o que está em roxo se cancela. Resta só o t ao quadrado no numerador. Então, eu vou obter t ao quadrado dividido por t ao quadrado, que multiplica raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Simplifico o t ao quadrado do numerador com o do denominador. Isso aqui vai ficar, no final das contas, 1 sobre a raiz de t ao quadrado mais 9 dividido por 3. Observe que agora eu não tenho problema em utilizar a propriedade da substituição direta, porque o número 0 está no domínio da minha função e eu não tenho um problema do denominador se anular. Ou seja, o limite
de quando x tende a zero, de qual é a expressão? Raiz de t ao quadrado mais 9. Eu chamei de t, né? Raiz de t ao quadrado mais 9 menos 3 dividido por t ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa do limite da função 1 sobre raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3 quando t tende a zero. Utilizando a propriedade da substituição direta, isso aqui vai ficar 1 sobre a raiz de 0 mais 9 é 9, raiz de 9, né? Mais 3. Essa conta aqui eu vou fazer mais direta, viu, pessoal? O que a gente está utilizando aqui é a propriedade. Está usando duas coisas agora. O fato de que o limite da raiz é a raiz do limite, que é para eu poder botar esse zero aí no lugar do t, e a propriedade da substituição direta. Ou seja, isso aqui vai ficar 1 sobre 3 mais 3, que é igual a 1/6. Ok? Bom, a gente percebe que essas duas novas propriedades que a gente aprendeu aumentou o leque das funções que nós somos capazes de abordar agora de uma maneira simples. Veja que nós fizemos vários exemplos aqui, mais complicados do que os exemplos que a gente vinha trabalhando até agora, e em nenhum deles nós precisamos utilizar tabelas, não precisamos utilizar gráficos, nem nada do tipo. Apenas utilizando as propriedades, nós somos capazes de determinar precisamente o limite de cada uma dessas funções. Funções racionais envolvendo, por exemplo, raízes quadradas, funções bem mais complicadas do que o que a gente já estava vendo do que a gente tinha visto até agora. Então vejam que essa cadeia de propriedades que nós fomos apresentados sobre os limites facilitou demais a nossa vida, né? A gente já consegue, de fato, operacionalizar com essas propriedades e resolver esses exercícios de uma maneira extremamente simples. O que a gente vai fazer agora é dois resultados mais teóricos. Um deles, o teorema do confronto que eu comentei no início da aula. O primeiro resultado que a gente vai fazer é também chamado algumas vezes de resultado de permanência do sinal. Ele diz o seguinte, eu vou chamar ele de teorema. Vou botar aqui entre parênteses, permanência do sinal. O que ele diz para a gente é, se você tem duas funções, f e g, de modo que f de x é menor ou igual do que g de x, isso aqui quando x está próximo de x0, e essa desigualdade aqui, ela possivelmente, eventualmente, não é válida em x0, né? Possivelmente em x0. Ou seja, mais uma vez aquela ideia de que no ponto x0 pouco importa o que aconteça com as funções. Se a desigualdade for mantida, beleza. Se não for, não importa. E se além disso existem os limites de f e g, quando x tende a x0, quando x tende a x0,
Então, o limite de f de x, quando x tende a x0, é menor ou igual do que o limite de g de x, quando x tende a x0. Ou seja, se eu tenho duas funções, f e g, que se comportam dessa forma, f de x é menor ou igual do que g de x, para x próximo de x0, então essa desigualdade ela permanece válida para os limites no ponto x0. Por que o nome permanência do sinal? Porque, olha, como um caso particular disso aqui, olha, antes de eu justificar por que o nome permanência do sinal, vamos fazer um desenho aqui para a gente visualizar numa situação genérica. Olha. Digamos que aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho desculpe, ao contrário, aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo y, e digamos que eu tenho aqui uma função, sei lá, isso aqui é a minha função g de x. Vamos supor que aqui está o meu pontinho x0. Vou trocar, eu vou fazer assim, eu vou trocar já de cor as duas aqui. Eu vou pegar g, uma funçãozinha azul, e vou pegar f, uma funçãozinha vermelha. Pouco importa o que acontece com f e g longe de x0. Mas quando chega aqui próximo a x0, a minha função f ela é menor ou igual do que a função g. Aqui eu tenho a função f, e aqui eu tenho a função g. Observe ó, que se eu olho para valores próximos aqui de x0, ó, digamos, se eu tomo um xzinho, lá, vou pegar ele roxo. Se eu tomo um xzinho aqui, ó, chama esse cara de x, esse carinha aqui, ó, é o meu f de x, tá vendo aí? Esse carinha aqui, talvez um pouquinho mais alto, né? Subir ele um pouquinho, fazer assim, puxar ele para cá. Esse carinha aqui, ó, é o meu f de x. Já esse carinha aqui de cima, ó, é o meu g. Opa. Esse aqui é o meu g de x. Observe que aqui eu tenho sempre, ó, nesse intervalozinho que eu destaquei aqui, eu tenho sempre f de x menor ou igual do que x. Tá vendo? Para qualquer xzinho que eu pegue aqui, o pontinho na curvinha vermelha, ele é sempre menor ou igual, ele está sempre abaixo do que o pontinho na curvinha azul. Quando eu olho lá no eixo y, eu tenho o pontinho f de x sempre menor ou igual do que o pontinho g de x. O que acontece no limite? Se eu pegar aqui, ó, esse cara aqui, ó, é o limite da função f, e esse cara aqui, ó, é o limite da função g. Então, se você olhar lá no eixo y, digamos que eu chame o limite da função f no ponto x0 de L e o limite da função g no ponto x0 de M, eu vou ter, de fato, aí visualmente L menor ou igual do que M. Ok? Então, esse desenhozinho, ele representa o que acontece com essa situação, com esse teorema. E veja que pouco importa o que acontece longe de x0. Observe que nessa parte aqui, ó, a função f, os valores f de x são maiores do que os valores de g. Pouco importa longe. Mas perto, quando eu quero dizer perto, quando eu digo perto, eu quero dizer nesse intervalozinho aí próximo do x0, eu tenho essa desigualdade.
Então, no limite, essa desigualdade também é verificada. Ok? Como eu ia dizendo antes, eu chamei esse teorema, eu dei um nome a ele, foi permanência de sinal. E a ideia aqui é o seguinte, pessoal, olha, se você considera, por exemplo, aqui, a função f constante igual a zero, o que essa desigualdade diz para a gente é que a função g de x é maior ou igual do que zero. O que o limite diz para a gente é que o limite de g também é maior ou igual do que zero. Ou seja, se próximo do ponto x0 a minha função g é maior ou igual do que zero, então o limite dela no ponto x0 também é maior ou igual do que zero, desde que esse limite exista. Ok? Da mesma forma, se você troca aqui nessa parte que está destacada de roxo, a função g agora por zero, eu estou dizendo que a minha função f de x ela é menor ou igual do que zero. Ou seja, a minha função f de x ela é um número não positivo, né? Ela ou é zero ou é menor. O que essa propriedade diz para a gente, aqui do limite, é que o limite da função f no ponto x0 também é menor ou igual do que zero. Ou seja, esse limite também não é um número positivo. Por isso o nome permanência do sinal. Se a função g é maior ou igual do que zero, e naquele ponto x0 ela tem limite, então o limite dela também é maior ou igual do que zero. A mesma coisa vale para o caso onde a função é menor ou igual do que zero. Ok? Essa é a justificativa do nome permanência do sinal. Para finalizar, a gente vai finalmente falar sobre o teorema do confronto, o teorema do sanduíche. Ele diz o seguinte para a gente. Ó. Eu vou chamar aqui teorema do confronto. Confronto. Para manter a nomenclatura que o livro que a gente está utilizando, que o livro do Stuart faz. Mas, se vocês pegarem outras referências, é comum vocês verem isso aí também com o nome teorema de sanduíche. Os dois nomes são comuns para esse resultado. E ele diz para a gente o seguinte, aí. Se você tem f de x menor ou igual do que g de x, que por sua vez é menor ou igual do que h de x, isso aqui, quando x está próximo de x0, exceto possivelmente em x0, novamente, em x0 pouco importa o que acontece, e a gente tem que o limite de f, quando x tende a x0, é igual ao limite de h, quando x tende a x0, digamos, isso aqui vale um determinado número L, então, o limite da função g existe e também vale L. Por isso o nome teorema do sanduíche. Ó. Quando vocês olham para aqui, ó, o que isso está dizendo para a gente? Ó. Se o limite da função que está por baixo, no caso aí a função f, é L, e o limite da função que está por cima, no nosso caso aí h, existe e são iguais, eles imprensam o limite da função g e, consequentemente, eles vão ter que coincidir. Os três vão ter que ser iguais a L. Você faz um sanduíche aí, sendo a função g o recheio do nosso sanduíche. Também teorema do confronto por causa disso. Né? Você confronta a função f com a função h, imprensa a função g, e obrigatoriamente você obtém que o limite da função g
coincide com o limite da função f e o limite da função h. Passou uma moto aqui, agora fez um bocado de barulho. Tomara que não tenha atrapalhado aí no vídeo. Esse resultado, ele tem um potencial muito forte do ponto de vista teórico, mas ele também tem um potencial extremamente forte do ponto de vista dos exercícios que a gente vai fazer, dos exemplos, e, em especial, ele amplia o leque de funções que a gente pode tratar. Se vocês observarem até agora, a gente está lidando sempre com funções polinomiais ou coisas muito parecidas com funções polinomiais. Basicamente, todos os exemplos que a gente fez, ou era um polinômio, ou uma função polinomial, melhor dizendo, ou uma função racional, ou, no caso um pouco mais complexo que a gente viu aqui, uma fração envolvendo uma função dada por uma fração que envolvia uma raiz quadrada ali no meio. Até agora a gente está meio que limitado a tratar desse tipo de função. No final das contas, funções muito parecidas com funções polinomiais. O que o teorema do sanduíche ajuda a gente é a ampliar o leque de funções que a gente pode tratar. Por exemplo, olha, se eu tivesse pedido até pouco tempo atrás para vocês verificarem. Veja, às vezes alguns estudantes eles travam quando eles veem o nome mostre que. Ou seja, o exercício pede para a gente mostrar isso aqui. Ó. Mostre que o limite de x ao quadrado que multiplica o seno de 1 sobre x é igual a zero. Esse limite aqui quando x tende a zero. Alguns estudantes travam quando vê esse negócio mostre que, dá um certo medo. Não tem por que vocês tenham esse medo. Basta que vocês saibam o que vocês precisam utilizar para verificar. Veja, aqui eu já estou dizendo para vocês, o limite é zero. Então, vocês já sabem aonde você quer chegar. É diferente dos outros. Os outros pediam, calcule esse limite. Você não sabia nem qual era o valor dele. Você tinha que sair calculando. Aqui eu já lhe digo, esse limite é zero. Mas se eu tivesse colocado isso aí até alguns instantes atrás, a gente não tinha ferramentas para constatar que, de fato, isso vale zero. Porém, agora com o teorema do confronto, isso se torna bem simples, desde que a gente lembre uma propriedade que o seno tem. Se vocês lembrarem, ó, a função seno, vocês pegarem o gráfico da função seno, ele é sempre assim, ó. É uma função periódica, né? Mas para a gente o que é importante é que a função seno, ela está sempre limitada. Aí. Aqui a gente tem o número menos 1 e aqui a gente tem o número 1. A função seno, ela não ultrapassa nem o menos 1 e nem o 1. Ela está sempre limitada. Então, vamos utilizar esse fato a nosso favor. Vamos lembrar aqui que menos 1 é sempre menor ou igual do que o seno de 1 sobre x, que por sua vez é sempre menor ou igual do que 1 para qualquer que seja o número x diferente de zero. Eu tenho que supor x diferente de zero porque eu estou trabalhando com a função 1 sobre x aí, né? No argumento do seno. Como a gente verificou lá no gráfico, né? Independente de qual o valor de x, no caso lá, pensando qual o valor do argumento do seno, ele está sempre limitado entre menos 1 e 1. Mas vejam, pessoal, olha. X ao quadrado é um número sempre positivo.
Isso para todo x diferente de zero. O quadrado de um número é sempre positivo. Então, se eu multiplico essa desigualdade todinha por x ao quadrado, eu não altero os sinais das desigualdades. Eu vou ter, então, aí, que menos x ao quadrado, eu vou multiplicar essa desigualdade todinha aqui por x ao quadrado. Aí. Então, esse cara aqui, quando eu multiplicar por x ao quadrado, vai ficar menos 1 vezes x ao quadrado, dá menos x ao quadrado. Esse cara aqui, quando eu multiplicar por x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado, que multiplica o seno de 1 sobre x. E, finalmente, esse cara aqui, quando eu multiplicar por x ao quadrado, vai ficar 1 vezes x ao quadrado, é o próprio x ao quadrado. E isso aqui é válido para todo x diferente de zero. Ok? Aí agora percebam aí. Olha o que eu tenho aqui. Ó. Aqui eu tenho uma função f, a função menos 1 sobre x ao quadrado. Aqui eu tenho uma função g, que é a função que eu quero calcular o limite. E aqui eu tenho uma função h. Ou seja, se eu vou lá no teorema do confronto, aí, se eu subo ali no teorema do confronto, quem faz o papel de h é a função x ao quadrado. Quem faz o papel de g é a função x ao quadrado, que multiplica seno de 1 sobre x, que é a função que eu quero calcular o limite. E quem faz o papel da minha f é a função menos x ao quadrado. Quem é o limite de menos x ao quadrado quando x tende a zero? Substituição direta, é zero. Quem é o limite de x ao quadrado quando x tende a zero? Da mesma forma, é zero. Então, olha, isso aqui também é verificado. Olha. O limite da minha f, a roxinha aí, é zero. O limite da azulzinha também é zero. Porque o teorema do confronto diz que o limite da vermelhinha tem que ser igual a zero. Então, pelo teorema do confronto, a gente conclui que o limite de x tendendo a zero da função x ao quadrado seno de 1 sobre x tem que ser igual a zero, como o exercício pedia para a gente fazer. Beleza? Percebam que a nossa caixa de ferramentas ela está aumentando. A gente terminou a aula passada com algumas propriedadezinhas básicas, que eram aquelas de operações, né? Somar, subtrair, multiplicar, dividir, alguns limites básicos. Hoje nós já aprendemos a propriedade da substituição, a relação da raiz enésima com o limite, aprendemos a permanência do sinal e agora o teorema do sanduíche, o teorema do confronto. Então a nossa caixa de ferramentas vai aumentando. Como a gente tem mais ferramenta, a gente tem mais serviços que a gente é capaz de fazer. No caso aí desse último exemplo, a gente foi capaz de tratar agora uma função já bem mais sofisticada do que as que a gente vinha tratando até então. Ok? Bom, pessoal, essa aula ela vai ficar por aqui. Na próxima aula, a gente vai começar a formalizar, de fato, essa noção de proximidade.
o que significa matematicamente eu dizer que x está próximo de x0 e o que significa matematicamente eu dizer que f de x está próximo de L. Então, na próxima aula a gente vai trazer o conceito formal da noção de limite de função, ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Desejo para vocês um bom final de semana, bons estudos e a gente se vê logo mais, pessoal. Valeu, abraços e até a próxima.